Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, amados irmãos. Podem ir se acomodando em seus lugares. Vá abrindo comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo de número 8. Santo és tu, Senhor. Nós temos um visitante essa noite, Juliel. Seja bem-vindo, querido. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Como que nós recebemos o Juliel, irmãos? Glória a Deus. Santo és tu. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, nos diz assim. Na minha versão tem o título como Uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Curve a tua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. Nós te damos graça pelo mover do teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos dizer que nós aquietamos o nosso coração e aquietamos a nossa alma e submetemos o nosso espírito ao teu Espírito. Nós submetemos, Senhor, ao teu ensinamento. Nós nos submetemos, Pai amado, nesta noite a sermos lavados pela tua palavra, Senhor. Pai, vem de encontro a nós, Senhor. Volta os teus olhos de compaixão para o nosso meio, Pai. E faz, Senhor, a tua vontade, Senhor, em cada coração, Pai. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor, nós te damos toda a adoração, porque tu és o único que merece ser adorado. Tu és o único que é digno de ser exaltado. Yeshua, Jesus, aquele que veio, aquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro, vai manifestar nessa noite o amor genuíno por cada um que está aqui. Nós te damos graça, Pai. E dizemos ao teu Santo Espírito, tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo para nos tocar, para nos envolver. Tu és bem-vindo para nos constranger no teu Espírito. Nós te damos graça, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, ao lermos este texto, fica muito claro a intenção dos escribas e dos fariseus. A palavra de Deus nos diz que ele veio bem cedo para o templo. Só que nesse contexto aqui,
essa passagem, este dia, foi após o término da festa dos tabernáculos, onde o povo se reunia em Jerusalém. E Jesus, nesta altura, Jesus já estava com umas palavras mais diretas. Jesus estava dizendo quem ele era e para que ele tinha vindo. Ele havia dito na festa dos tabernáculos: quem tiver sede, venha a mim e beba. E aquilo irou, só que eles não puderam prendê-lo. Então eles armaram algo para ver se pegavam Jesus, porque eles queriam prender Jesus. Mas não acontecia nada antes do tempo determinado pelo Senhor. Jesus estava ensinando. Bem de manhã, as pessoas já estavam se achegando, já tinham vindo, porque eles estavam querendo algo mais do Senhor. Então chegam os escribas e uns fariseus com uma mulher sendo conduzida, arrastada, pega no ato de adultério. Essa mulher foi pega praticando um ato sexual com um homem que não era o seu marido. Essa mulher foi pega em flagrante. Essa mulher não tinha como escapar. E levaram ela até Jesus. Chegaram, colocaram ela no meio, na frente de todas as pessoas, na frente de Jesus, e disseram: essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E tu, Jesus, o que você diz a esse respeito? Só que no início dessa palavra diz que Jesus, ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras. E quando Jesus se retirava, ele se retirava para estar com o Pai. E aquele que está com o Pai tem discernimento, aquele que está com o Pai tem sabedoria, aquele que está com o Pai, ele consegue ver as situações mais à frente. Jesus sabia que se ele falasse que aquela mulher ela tinha que ser apedrejada, ele iria contra César, ele ia contra Roma, porque quem poderia aplicar a lei eram os romanos, não os judeus. E se ele dissesse que não, que aquela mulher não poderia ser apedrejada, ele estaria dizendo que a lei de Moisés não poderia ser aplicada. Então, de qualquer forma, qualquer das duas respostas que o Senhor Jesus desse, ele seria pego. Então ele fica quieto. Ele não responde na hora. Isso é sabedoria. Jesus, ele não teve pressa em responder. Ele não teve pressa em falar. E aqueles homens continuaram insistindo. E aí Jesus, a mulher está aqui, pega no pecado. O que vamos fazer? Aí Jesus se ergue. E se nós formos olhar lá no original, esse se ergue, ele olha os olhos para o alto. E ele diz: quem dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dizendo isso, ele baixou a cabeça e ficou escrevendo no chão. Por que ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra? Porque se um homem atirasse uma pedra, todos atirariam. Só que a Bíblia diz que não existe nenhum homem que não tenha pecado. A Bíblia diz que não existe um único homem que não tenha pecado. A Bíblia diz que nós todos somos pecadores. E Jesus diz. E aqueles homens, eles começam, um por um, a largar as pedras e a saírem. Irmãos, eles largaram as pedras por quê? Porque eles olharam para eles e cada um achou em si um pecado, ou mais de um. Cada um viu em si que não cumpria a lei.
Jesus, naquele momento, quando ele disse: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele confrontou aqueles homens. Tinha uma multidão, pessoas da cidade. Mas quando a Bíblia fala de escribas, ela fala de homens que eram doutores da lei. Eram homens separados para escrever os originais do hebraico para o grego. Homens que transcreviam as leis sem nenhuma rasura. Eram homens comprometidos com aquilo que faziam. Eram homens que conheciam a Escritura, conheciam as leis. Quando a Bíblia fala de fariseus, irmãos, eles não eram qualquer um. Eles eram homens que praticavam a lei. Eles eram homens que conheciam a lei. Eles eram homens religiosos. Então Jesus confronta aquelas pessoas que estavam ali e confronta esses religiosos. E aqueles homens foram confrontados pelo Senhor Jesus. Eles reconheceram que eles tinham pecado. Por isso eles largaram a pedra e eles viraram de costa e foram, um por um. Aquela mulher, ela estava exposta. O pecado dela foi visto por todos os que estavam ali. Ela estava envergonhada, humilhada. Mas e aqueles? Aqueles que foram virando, que foram saindo. Ninguém sabe os pecados deles. Mas existe um que sonda o meu coração e o teu coração. Existe um que esquadrinha o meu pensamento e o teu pensamento. Existe um, como diz no Salmo 139, que não existe um lugar que nós possa se esconder dele. Se eu estiver no mais alto, lá tu estás. Se eu estiver nas profundezas, lá tu estás. Não existe nada oculto a Deus. Quando Ele nos olha, Ele nos vê por dentro. Quando Ele nos olha, Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe a palavra que nós vamos liberar. Ele sabe a atitude que nós vamos tomar. Ele sabe o passo que nós vamos dar. Porque Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O governo está nas mãos dEle. Aqueles homens, eles foram confrontados por Jesus. E eles decidiram sair daquele lugar. Eles decidiram sair do lugar de confronto. Se eles reconheceram que eles tinham pecado, eles reconheceram que eles não cumpriam a lei, por que eles não permaneceram ali? Porque reconhecer o meu pecado, reconhecer o meu erro, não diz que eu me arrependi. Eu saber que eu faço as coisas erradas, eu saber que eu entristeço o Espírito Santo de algumas maneiras, não quer dizer que eu me arrependi. O que diz que eu me arrependi é a minha conversão. É quando eu andava neste sentido, eu entendi que Jesus não quer que eu vá para lá. Então eu vou me converter e eu vou andar para lá. Só que aquele pecado eu vou deixar para trás. Só que isso, irmãos, isso não é para qualquer um, não. Isso é para aquele que aproveita o encontro com Jesus. É aquele que entendeu o que é a cruz de Cristo. Aqueles homens saíram um por um, foram embora,
viver suas vidas com o seu pecado de estimação, com a sua religiosidade, com a sua vida, do seu jeito. Todos saíram, irmãos, todos. Aquela mulher, ela podia ter saído. Jesus estava de cabeça baixa. Ela podia ter aproveitado e se retirado da presença dele. Mas ela não se retirou. Ela ficou ali para ver o que ele ia dizer. E aí ele olha para ela e diz: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles homens que já estavam com a pedra na mão? Quando ela chegou ali, irmãos, dentro dela, na sua mente, no seu coração, é como se ela tivesse sido estava sendo arrastada para a morte, porque era a sentença. Era a sentença para ela. O pecado a sentença para o pecado é a morte, e nós sabemos disso. Aquela mulher sabia que ela estava indo para ser apedrejada, porque ela, no coração dela, ela sabia que ela estava tão suja pelo pecado, que ela ficou ali. Vou ver o que ele tem para me dizer. Então ele disse: eles não te condenaram? Ela disse: não. Ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmão, quando o Senhor começou a falar ao meu coração dessa palavra, eu entendi no meu espírito que a graça veio para todas aquelas pessoas. A oportunidade veio para todos eles. E é assim. Jesus, ele morreu por todos. Por todas as pessoas. Porém, eles não entenderam. Eles não aproveitaram aquele momento. E eles decidiram sair, virar as costas para a cruz, para Jesus, e ir embora. E quantas vezes, irmãos, nós somos confrontados pela palavra do Senhor. Porque quem nos confronta, quem tem autoridade para nos confrontar, é a palavra do Senhor. Está escrito ali, mas eu prefiro virar as minhas costas e seguir a minha vida no mesmo pecado, no mesmo erro, do mesmo jeito, ao invés de me expor diante da cruz e receber o perdão do Senhor. Houve o confronto, e o confronto nos dá oportunidade de escolher continuar do mesmo jeito ou ser lavado por Jesus. Quando Jesus disse para aquela mulher: eu não te condeno, ele disse: eu não vou te condenar, porque o meu amor por você cobre os teus pecados. É isso que ele diz para mim, é isso que ele diz para você. Só que a escolha de ser perdoada, a escolha de ser lavada, a escolha de ser remida, a escolha de ser transformada, ela é minha e ela é tua. E se nós olharmos a palavra, nós vemos uma lista enorme de pecados, uma lista enorme de coisas
que desagradam ao Senhor. No livro de Romanos, se você quiser abrir comigo. Aleluia, Deus. Tu és santo, tu és adorado. Romanos 1, 28 nos diz assim: além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de sua própria mente, depravadas, que o conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda provam e defendem aqueles que assim procedem. Uma lista de algumas coisas que o ser humano faz, que o homem pratica. Mas ele pratica por quê? Porque ele está longe do Senhor. Quando estamos longe do Senhor, nós cometemos algum pecado. Porque a nossa mente, ela deixa de estar cativa a Cristo e está cativa ao mundo. Aquela mulher, ela foi pega em adultério. E o adultério era um pecado que para a lei tinha que ser apedrejado ela e o homem. Só que eles nem trouxeram o homem, porque o desejo deles era pegar Jesus, não era nem tanto a mulher. Só que eles eram tão senhores da lei, que eles adulteraram a palavra de Deus. Porque se eles fossem tão corretos, eles tinham trazido a mulher e o homem. Aquela mulher foi pega no ato, mas Jesus vem e diz que se alguém desejar a mulher do próximo, cobiçar, já cometeu o adultério. Os mandamentos do Senhor diz que não é para assassinar, não é para matar o próximo. Mas aquela mulher que ela aborta um bebê no seu ventre, ela é assassina. Mas Jesus vem e diz que se eu falar mal do meu irmão e caluniar, eu sou assassino também. Só que nós olhamos para esses pecados do adultério, do roubo, da fornicação, do assassinato, do aborto, e nós achamos os pecados terríveis. Mas aquele ciúme, aquela inveja, aquela falta de perdão, aquela ganância, aquela avareza, aquela falta de amor, aquela falta de afeto, tem o mesmo cheiro para o Senhor. Quantas vezes nós desagradamos o Senhor? Quantas vezes nós pecamos contra Deus e não nos deixamos ser confrontados pela palavra? Quantas vezes nós mentimos? Quantas vezes nós somos corruptos? Quantas vezes nós somos insolentes? Mas tudo aquilo que nós fazemos
que aos olhos do Senhor é pecado, nós podemos trazer para a cruz de Cristo. Nós podemos expor para Ele e receber o perdão, ser lavados, ser remido, ser perdoado. E é isso que o Senhor quer do povo dele, da igreja dele. Quando aquele menino esteve aqui, domingo, que ele ministrou aquela palavra que os discípulos eles tinham que estar preparando uma festa. Porque o Senhor disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Eu fiquei ali no meu banco pensando assim, o Senhor falou que vai vir buscar a igreja. O Senhor disse que vai vir me buscar e que vai vir te buscar. E Ele disse que é para nós ir se ataviando, Ele disse que é para nós ir se limpando. E como que a igreja se limpa, se não é entregando seus pecados na cruz? É o Senhor que nos limpa. É o sangue de Jesus que nos purifica. É por Jesus que somos perdoados. Então é para Jesus que nós precisamos nos expor. Aquela mulher escolheu ficar na frente de Jesus e ouvir dele a sentença. Aquela mulher escolheu ficar ali e receber o perdão. Aqueles outros, todos os outros, escolheram voltar para suas casas do mesmo jeito que entraram. Nós escolhemos como vamos sair daqui nessa noite. Do jeito que nós entramos, ou nós vamos expor alguma coisa para o Senhor Jesus. Dizer, Jesus, eu entendi o confronto. Eu quero que tu me digas. E Ele vai dizer para você, eu não te condeno, mas vá e não faça mais. Se você mentia, não minta mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você fornica, não fornique mais. Há perdão para os nossos pecados. Há cura para nós. Há restauração para a nossa vida. Há um jeito para nós. Nós temos que crer que quando nós levamos para Jesus, quando nós expomos para Ele, Ele é fiel para perdoar. Isso, irmãos, é se preparar para o encontro com o noivo. Isso é festejar, isso é se ataviar como noiva do Cordeiro. Jesus nos dá a oportunidade, através da palavra dele, de sermos confrontados e perdoados. E não é fácil, irmãos. Tem alguns pecados, algumas tentações que elas estão impregnadas. Ah, Senhor, a minha língua, eu não consigo controlar a minha língua. Quando eu vejo, eu já estou falando. Mas existe uma promessa na palavra do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Em Tiago 4,7, a Bíblia nos diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que às vezes eu quero resistir o diabo sem Deus, e aí eu não resisto mesmo. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus, me sujeitar à palavra, me sujeitar ao ensinamento, me sujeitar à correção.
quando eu estiver sujeita, debaixo da poderosa mão do Senhor, eu vou ter força para dizer não. Esse pecado, ele não está mais em mim. Esse pecado, ele não vai mais fazer efeito em mim. Eu preciso me sujeitar a Deus, vindo nos cultos, lendo a palavra, orando. Tem tantas ministrações que edificam a nossa vida na internet. Os cultos, as palavras ministradas aqui, as palavras ministradas no Nevan Itajaí, está tudo ao nosso alcance. Mas quando eu estou em casa, eu vou assistir outras coisas, em vez de me edificar com a palavra. Vivemos tempos difíceis, irmãos, e precisamos nos sujeitar ao Senhor para resistir ao diabo, e ele vai fugir das nossas vidas. Então nós vamos ter uma vida em retidão, uma vida em santidade, dia após dia, de glória em glória, nós seremos transformados. E quando aquele dia chegar, o dia do encontro, as nossas vestes, elas estarão limpas. Nós estaremos ataviados para o noivo. Que o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, leve cada um a esse lugar de exposição diante de Jesus. Você escolhe como que você vai sair daqui hoje. Se você vai sair cometendo as mesmas coisas que desagradam o Senhor, ou se você vai dizer para Jesus: Jesus, esta é a minha fragilidade. Isso é o meu ponto fraco. Esse é o meu pecado, Jesus. Ele vai dizer: vá. Não faça mais. Não faça mais. Não peques mais. Que o Senhor complete no teu coração a vontade dele, que é lavar e remir. Amém. Aleluia. Existe algo que nós precisamos entender na caminhada cristã, que Deus sempre quer deixar através das ações que acontecem na Bíblia uma mensagem. E como é lindo quando a gente começa a receber uma revelação. Eu nunca tinha visto alguém falar dessa mulher com essa mensagem. E realmente essa mensagem, ela traz muito temor ao nosso coração. Quem nós somos? Quem nós podemos se comparar diante dessa mensagem que nós recebemos essa noite? Se nós somos aquela mulher que foi exposta de alguma maneira, mas ela permaneceu aguardando a sentença do Senhor e a instrução do Senhor, ou nós somos aquele que entendemos que somos pecadores, mas não deixamos Jesus tratar. Porque essa é a grande notícia que o Senhor deixou nessa palavra. Se nós permitirmos deixar o Senhor tratar, certamente Ele vai nos levar a um lugar. O Senhor é um Deus de permissão. Ele
permite que nós venhamos escolher. Não é simplesmente largar a pedra que o Senhor quer que a gente venha fazer. Ele gostaria que aquele povo todo tivesse largado as pedras, sim, mas daquelas pedras fosse levantado um altar para ele. Certamente a história seria outra, talvez fosse contada de uma outra maneira. Talvez nós tivéssemos fundado uma outra igreja ali, saído do farisaísmo. A igreja que entendeu a mensagem de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Agradecer o maná do céu. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela mensagem, Senhor. Adoramos o teu nome, bendizemos. Tira a nossa medida, Senhor. O que nós carregamos nas nossas mãos. Se são pedras ainda, Senhor. Se é a culpa ainda, Senhor. Se é o legalismo, Senhor, que nós carregamos nas mãos. Aleluia. A graça que estava ali à frente, Senhor. Quebra todo o legalismo que está ainda no nosso coração, Senhor. Quebra todo o legalismo que está na tua igreja, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, aleluia, entrar neste lugar, Senhor, sabendo que a sentença será obedecida, Senhor. A instrução será obedecida, Senhor. E voltamos para casa, Senhor. Aleluia. Após ouvir a instrução do Senhor. Aleluia. Santificado seja neste lugar. Venha o teu reino, Senhor. Santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja. Venha ao teu reino na terra como nos céus.